Olá, muito bem-vindo à nossa live do Método TES e hoje a gente vai falar sobre estratégias avançadas para o tratamento da culpa na hipnoterapia. Eu vou chamar o Daniel Stein, que é o meu parceiro, cofundador aí comigo do Método TES. Bem-vindo, André, bem-vindos a todos que estiverem entrando. Hoje a gente vai falar sobre culpa. E vou chamar o Daniel Stein para a gente começar um papo interessante, que é para terapeutas, mas todo mundo pode se beneficiar dos conhecimentos que a gente traz aqui. Daniel, bem-vindo. Olá, como vai? Boa noite. Boa noite. O pessoal já está entrando. Vamos dar uma Bem-vindo a acenada pro todos. pessoal. Bem-vindo a todos. Nossos encontros todas as terças-feiras que estão acontecendo. É muito legal encontrar todos e todas aqui. Na live passada a gente falou sobre perdão. Foi isso, Daniel? Uhum. Na passada a gente Perdão falou ao sobre perdão. próximo, perdão ao outro. Deu para falar um pouquinho, né? Não foi o tema todo. E Olá, gata, bem-vinda. nesse a gente vai falar sobre culpa. A gente vai falar sobre de onde vem a culpa, o que é a culpa, de onde vem, para onde vai e como é que a gente trata na hipnoterapia, principalmente, porque as nossas lives aqui nas terças-feiras acontecem para terapeutas, tá? Daniel, primeiras impressões sobre culpa, sobre hipnoterapia, sobre a vida. Acho que seria bom a gente começar a definir o que é culpa, né? O que é culpa? Isso. O que é culpa? O que você Culpa. diz, senhor Eu vou Jucá? trazer, eu vou trazer algo melhor do que o Senhor Jucá. Vou trazer um livro muito bom chamado Enigmas da Culpa, Ah, legal, tenho ele. do Moacir Sclia. Sim. E o Moacir Sclia também era judeu, né? Assim como o excelentíssimo Daniel. E ele traz várias perspectivas do que é culpa. Então, depende de para onde a gente está olhando, da perspectiva. Existe a culpa religiosa, existe a culpa que vem da filosofia, da moral, sobre aquilo que é certo, errado a se fazer perante a sociedade. Existe a culpa neurótica, que é já mais fundamentada lá nos conhecimentos do próprio Freud, né? Sigmund Freud. Existe uma culpa amorosa, existem diversos tipos de culpa. A grande questão, existe até uma culpa cognitiva, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Você conhecia essa culpa cognitiva? Não? Mas é simples. E definir culpa, basicamente, é aquilo que está contra, como eu disse, depende da perspectiva, mas uma moral, uma regra, algo que se considera que é inadequado, errado e que foi feito. É um peso que se carrega, digamos assim. Como é, por exemplo, que a religião, e o Daniel vai poder falar um pouco mais sobre isso, né? Ele que é rabino, como é que a religião, pelo menos a religião cristã que a gente conhece, é atravessado por ela, vê? Culpa é aquilo que está nos coloca passivos de punição. Tá? Culpa é aquele sentimento que nos coloca passivo de punição de alguma coisa. Então, sempre tem a questão da culpa versus expiação, culpa versus punição. Tem até aqueles caras que eles se autoflagelam para expiar a culpa, né? Então, eles jogam chicotes nas costas, ferem todas as costas porque eles acham que a culpa vai sair. Ou quando o cara vai lá e confessa os seus pecados ao padre. Eu não sei se isso tem no judaísmo ou algo parecido, mas o cara vai lá e confessa os seus pecados ao padre para expiar a culpa, ou seja, para dar um jeito na culpa. E aí eu trouxe algumas frases para daqui a pouco a gente já entrar na parte da hipnoterapia. Algumas frases que são interessantes. Ó, Sêneca afirma que cada culpado, Sêneca era um filósofo, cada culpado é o seu próprio carrasco. Boa. Nossa, É? boa. Muito boa. E o Moacir Sclia, ele traz uma frase, uma ideia que é assim: o resultado do julgamento para o culpado é quase sempre da condenação. Não a culpa do tribunal, porque existe também esse tipo de culpa, né? A gente esqueceu de falar. Eu esqueci de falar. Mas é uma culpa interna, interior, que é o que a gente vai tratar na hipnoterapia. Ninguém que se sinta culpado é absolvido no tribunal da própria consciência. Tenso, né, isso? Olha. Ninguém que se sinta culpado é absolvido no tribunal da própria consciência, a não ser que tenha a hipnoterapia ao seu lado. É. Aí isso pode ser mudado. E aí o Sêneca fala isso, né? Cada culpado é o seu próprio carrasco. Shakespeare falava da culpa.
associava a culpa, né, metaforicamente, a um ninho de escorpiões. Olha só como é que deve ser sentir culpa. É como estar num ninho de escorpiões. E já teve outro dramaturgo inglês que disse que a culpa é como um inimigo vingativo que nos persegue com chicotes e dardos. Olha só. Sem contar a melancolia que é associada à culpa, o peso quase literal que a pessoa sente nos ombros quando está culpada. E tem até aquelas expressões mais conhecidas como se eu estivesse carregando o mundo nas minhas costas, ou a culpa em cima de mim, dentro de mim, e coisas do tipo. Todas essas são metáforas, porque ninguém carrega culpa dentro de si. Não existe um objeto chamado culpa que a gente colocou dentro de si. São todas metáforas. Tá? E aí ele termina dizendo: o culpado vive intensamente a culpa, muitas vezes sem saber do que é culpado. E aí que entra a ideia daquela culpa, da culpa neurótica versus a culpa cognitiva. A culpa cognitiva é aquela culpa em que a pessoa sabe pelo que ela está se sentindo culpada. Eu fiz coisa X e eu me sinto culpado por isso. E para que traição é bem comum isso, né? Caso de traição, Você não quer só escrever o título aqui embaixo, Juca? Fixar o título? Deixa aí o título fixado. Aí. Então, caso de infidelidade, isso é muito comum, né? A pessoa fez coisa X, traiu a esposa traiu o marido, e aí ela sente aquela culpa e ela tem um objeto pelo qual sentir culpa. Essa é a culpa que a gente chama de cognitiva. A pessoa sabe o que aconteceu e pode ser que ela ache alguma alternativa para sanar aquela culpa. Seja o perdão do outro, seja ela entendendo, compreendendo melhor os próprios sentimentos, etc. É uma das coisas que a gente vai fazer na hipnoterapia. Mas existe a culpa neurótica. A culpa neurótica é aquela que a gente vem desde que Freud começou a fazer os escritos dele, que tem a ver com a o próprio surgimento da civilização. O próprio surgimento da civilização trouxe com ele culpa. Freud chegou a dizer que existia lá o id, o ego e o superego, né? Superego é como se fossem as leis, aquilo que nos puxa para a moral, o que é correto e etc. O id é aquilo que vai e faz, é o desejo. É o capeta, é o desejo, vai lá e faz. E o ego é aquele que está fazendo, digamos que a mediação entre as duas coisas, como se fosse assim, entende? E ele diz que a tensão entre o ego e o superego, existe uma tensão entre eles dois, pode chegar a ter culpa. A culpa pode chegar até a ver. E aí, só fechando essa parte do que é a definição de culpa para o que a gente... Animais têm culpa? Existe culpa em animal? É isso que eu vou falar, justamente isso que eu vou falar. O surgimento da civilização é o que para Freud e vários outros teóricos trouxe a culpa. Assim como a neurose, que a gente chama. Isso é um papo para outra live. Mas por que traz? Temos desejos. Animais têm desejos. Se o gorila sente vontade de dar um soco no outro gorila, ou sei lá, fazer sexo com a gorila fêmea, ele vai lá e faz. Não tá nem aí. Tá nem aí. Animais são assim. Eles vão por puro instinto, né? Mata o filhote do outro, não tá nem aí, pega a família daqui, destrói, canibais, fazem aquelas barbáries e a vida segue. Você não vê animal estressado. Isso. Por quê? Porque eles seguem o puro instinto. Quando surgiu a civilização, ou seja, quando começamos a ter comunicação, quando começamos a ter como é que chama? Cultivo de animais, de plantas e etc., agropecuária, blá blá blá, começamos a entender que precisávamos frear esses instintos, frear esses desejos, certo? E quando começamos a frear esses desejos, começou a haver um conflito, que ele chamava de culpa ou neurose, dependendo da fase do teórico. O que é, de fato, a culpa para o que a gente está falando aqui? A culpa para o que a gente está falando é quando a pessoa precisa frear aquele instinto, que de qualquer forma viria, digamos assim, seja em relação a sexo, a morte, a moral, seja lá o que for. Inclusive, a moral surgiu com a civilização, né? Não existia moral certo ou errado antes disso. Quando a pessoa tenta frear aquele instinto e vai lá e faz mesmo assim. E quando ela faz aquele instinto, aquele desejo, que depois ela percebe que está incongruente com as coisas que ela acredita, ou com as coisas que as pessoas ao redor acreditam que é certo ou errado, aí chega a culpa. E com a culpa chega o peso. E com o peso a melancolia. E com a melancolia a autopunição, né? E aí
acontece um monte de coisa que a pessoa chega a nos procurar, a procurar hipnoterapia para tratar esse tipo de coisa. A culpa, quando a pessoa chega se sentindo culpada por alguma coisa, tem a ver com algo que ela fez e ela precisa muitas vezes ser perdoada por outrem, seja lá quem for. Precisa ser perdoada por outrem. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, e o Daniel vai falar já disso com perfeição, com excelência, a pessoa precisa perdoar muitas vezes ela mesma disso tudo, pelo que ela fez. Outras vezes já perdoou, já esqueceu, seja lá o que for, nem foi tão forte pro outro. Acontece muito. Eu vou lá, faço uma coisa para alguém que é negativa, a pessoa sofre com aquilo. Mas às vezes é mais negativo para quem sofreu, a pessoa que fez continua carregando um peso absurdo mais do que quem sofreu aquilo primeiramente. Às vezes acontece isso. E aí, Daniel, como é que a gente faz então quando uma pessoa chega se sentindo culpada? Mas antes de você começar a falar sobre isso, eu quero perguntar ao pessoal se tem dúvidas sobre as definições de culpa. O pessoal falou aqui, ó. O ruim é quando a pessoa quer te fazer sentir culpa por algo que ela fez. Isso tem a ver com relações abusivas, geralmente, né? O Alexandrei falou... Alexandrei. Parabéns pela explanação sobre o tema. A hipnoterapia tem avançado cada vez mais ao propor abordagens terapêuticas poderosas e esclarecedoras. Obrigado, Alexandrei. Opa, legal, obrigado. A Cintia falou que isso explica muita coisa. Alguém tem dúvidas sobre as definições de culpa ou quer adicionar alguma coisa que seja interessante os outros saberem? Escreve aqui embaixo. O Sarmento falou, atendo muito essa demanda emocional no consultório de culpa. Atendo muito também. Oi, Nina, bem-vinda. Então, se alguém tiver alguma definição de culpa que quer trazer... Traga, por favor, com o maior prazer. Pode colocar que vai nos ajudar aqui. O que nem a gente falou até na última live, a culpa, na verdade, é um sentimento que ela, em geral, ela acaba sendo muito tosca, ela acaba sendo muito inútil. Por quê? Ela tem uma função? Tem. Na verdade, você até falou da questão religiosa, como a religião entende a culpa. Como é que o judaísmo vê a culpa? Como o judaísmo vê? Na verdade, até o próprio Maimônides, que era um grande filósofo, um grande pensador e uma grande personalidade que veio há mais ou menos 900 anos atrás, ele traz que, na verdade, o sentimento da pessoa, depois que ela faz uma coisa errada, é importante ela sentir que ela fez um erro. É isso que ele traz. Ou seja, porque se você não sente que você fez um erro, você nunca vai melhorar na vida. Imagina só, a pessoa ela é grosseira, ela fala mal com a esposa, ela fala mal com os filhos, ela roubou. Se ela fala, tudo bem, não tô nem aí, vida que segue, eu tô certo, eu tenho o direito, o mundo é meu, a pessoa nunca vai melhorar. Ela não existe você aprimorar sem você sentir que você fez uma coisa errada. Então ele traz bem claro isso, que um dos processos de um aperfeiçoamento do ser humano em moral, em caráter, em relações com os próximos, com o próximo, até mesmo com Deus, sempre vai envolver o que é um sentimento de, puxa, acho que aqui eu pisei na bola, acho que aqui eu errei. E ele fala, isso daqui é importantíssimo, isso daqui é fundamental para um processo de mudança. Só que tem que ter esse processo de mudança. Não adianta a pessoa ela sentir que ela ela errou, ela deslizou, e ela parar naquilo lá. Por quê? Porque daí você não vai estar utilizando isso para algum processo de melhora. Então, vamos dizer, puxa, fiz errado aqui, falei errado ali, fiz assim, então a pessoa ela vai ter que ter uma reflexão, puxa, aqui eu errei, aqui eu falhei. E aquela culpa, na verdade, a ideia dela seria impulsionar você para uma mudança. Que nem o Juqueta até falou, para viver em sociedade. Você precisa se aperfeiçoar como ser humano, você precisa melhorar para você poder conviver com os outros. Senão não existe convívio. Né? Então, a culpa ela tem a função dela, que é dar aquele start de aquele sentimento negativo, aquele negócio que, sabe, pisei na bola e agora eu vou ter que eu me arrepender, ou mudar, ou melhorar, alguma coisa fazer, algum processo vai ter que acontecer aqui para alguma melhora. Só que muitas vezes as pessoas elas meio que caem na lama e ficam estateladas na lama. Ela para na culpa. E aí é o grande problema. E o outro extremo, Daniel? Quando a pessoa ela não vai utilizar aquilo para impulsioná-la para alguma coisa. E o outro extremo, da pessoa que não sente culpa? Quem são aqueles que a gente chama que a pessoa que não sente culpa de jeito nenhum? Faz tudo de errado. Psicopatas. Eles Por isso que é importante. Por isso que é importante, culpa. Quem viu aquele filme daquele menino... que ele conta a história de um menino, acho que quem vai ficar com o Jack, não lembro agora o nome, que mostra a história de um menino que desde pequenininho ele sempre tinha essa falta de sentimento com todo mundo e no final do filme ele acaba pegando crossbow, arco e flecha, acaba matando umas 20, 30 pessoas da escola. Vocês lembram o nome desse filme? Eu sei qual é, não estou lembrando. E ele é preso
Mas todo o filme é interessante que ele justo mostra essa diferença. Ele era pequenininho, a mãe dele trocava ele de propósito se sujava para ver a mãe trocar de novo. Ele pegava a irmãzinha, ele passou um treco no olho da irmãzinha, fez ela perder a visão, não estava nem aí. Ele manipulava as pessoas de uma forma fria. É um filme famoso, Daí. Ninguém aqui lembra desse filme? Eu sei qual é, não tô lembrando o nome agora. Tinha Tô alguma tentando coisa com um pesquisar. Jack no meio lá, que era o nome do menino. Mas justamente isso aqui é o que? A falta de sentimento total para qualquer tipo de arrependimento, a pessoa não tá nem aí, ela manipula os outros. E o filme todo, a mãe vai na prisão e pergunta para ele, mas por quê? Ele chegou e matou a própria família, matou o pai, matou a irmã, matou o pessoal da escola, mas deixou a mãe viva para sofrer. Lembra disso? Ele deixa a mãe viva e a mãe vai na cadeia e pergunta para ele, mas por quê? Eu não tô nem aí para ver vocês sofrerem. Então, na verdade, isso aqui é o extremo oposto. Quando a pessoa ela não tem sentimento de culpa, então você vê que a pessoa ela pode. E isso é um psicopata, não é só isso, certo? Isso aqui é o psicopata assassino, isso aqui é o psicopata... Tem vários níveis de psicopata. Pode ser que tem pessoas no teu trabalho que é psicopata. Entendeu? A definição de psicopata, na verdade, ela é bem abrangente e não necessariamente é um serial killer, certo? Mas é uma pessoa que ela tem uma inteligência maior, ela sabe manipular as pessoas do jeito dela e ela vai ter uma falta de sentimento para com o outro, onde ela não vai sentir culpa, ela não vai nunca se sentir errada, entendeu? E tem o psicopata que ele avança até o serial killer, certo? Tem alguns níveis. Tem vários livros sobre psicopatas, bem interessante. Então isso aqui é o extremo oposto, entendeu? Então para a gente não se tornar uma sociedade de psicopatas, de gorilas que invadem, imagina se a gente fosse que nem os animais, pode ser que você está a fim de comer a geladeira do teu vizinho, você simplesmente pega um facão, quebra a porta dele, mata a família e pega lá um cacho de banana e 2 uvas que você quer comer. Qual o problema? Os animais não fazem isso, eles invadem o território do outro, né? Matam as crianças, matam as coisas, pegam o que quer e tchau. E não tem culpa, não tem peso na consciência disso, certo? Então, que nem o Juca falou, para a sociedade poder existir, não dá para a gente ser uma sociedade de psicopatas, porque senão o negócio não rola, entendeu? Então a gente tem que ter esse breque. O negócio... Provavelmente alguém na audiência nesse momento seja um psicopata. Muito provável, certo? Estão por aí, estão em todo lugar, certo? Não necessariamente são serial killers, certo? Mas a gente justamente fez o quê? Pela nossa formação, a gente precisa ter o quê? A moral, certo? E a culpa, ela tem essa importância. Ela tem importância de brecar mais. Assim como um extremo não é bom, ou seja, a pessoa não sentir nada de remorso, de nada, o outro extremo também é muito ruim. É quando a pessoa ela vai se afundar naquela culpa e ela agora vai se destruir com isso. Ela vai ser dominada por esse sentimento que, na verdade, vai impedir ela de evoluir. Então, você acaba percebendo que o extremo de culpa acaba justamente impedindo a função da culpa. A função dela justamente só dentro de dar um start, falar que você errou, puxa, pisei na bola, fui mal, não devia ter feito isso. E a pessoa sente mais e fala, o que eu posso fazer para mudar? E melhora. Então, isso daqui foi válido. Só que quando você está nesses opostos... Psicopatas, na verdade, eles têm sentimentos. Mas isso aqui já é parte. Daí acho que a gente pode pensar em fazer uma live de psicopatas e coisas do gênero. Vamos focar aqui na culpa, senão a gente não acaba. Na culpa, na verdade, se ela não está fazendo a função dela, ela vai acabar, ou que nem no caso dos psicopatas, faltando isso e causando uma falta de empatia, até mesmo crueldade para com os outros, manipulação, chegando a chegar até mesmo a crimes. Ou a pessoa ela pode chegar a se afundar na culpa e ela ficar limitada. E o que acontece quando as pessoas elas se afundam em culpa? Então, nos casos mais extremos, elas muitas vezes desenvolvem até doenças psicossomáticas. Como assim doenças psicosomáticas? Quantos casos, na verdade, de fibromialgia eu já não peguei que era culpa? Um monte. Isso aqui é muito comum. Muito comum. Olha, não dá pra gente fazer uma regra, falar, toda pessoa que tem fibromialgia tem uma culpa. Não é isso que eu tô falando. Mas muita gente que eu já peguei com fibromialgia, se não a maioria, tinha uma culpa gigantesca lá dentro. Entendeu? Era um caso de uma mulher que tinha feito um aborto e tinha carregado uma culpa. Outro é um caso de uma mulher que ela não ajudou pessoas da vizinhança dela a distribuir comidas. E acabou havendo vizinhos morrerem, as crianças morrerem, ela se sentiu culpada, viu que ela era uma menininha de 5 anos. Então, na verdade, a culpa, ela acaba sendo algo que traz até problemas psicossomáticos para a pessoa. Entendeu? Então, na verdade, o grande ponto
é a gente entender que a culpa ela é boa, mas ela tem que ser utilizada para algo maior. E se a pessoa vai se afundar na culpa, isso aqui vai trazer problemas emocionais, certo? Como a gente vê várias pessoas em desespero, em depressão, em sentimentos horríveis. Ela pode trazer depressão, pode trazer ansiedade, ela pode estragar o teu sono, ela pode estragar, às vezes, você poder ir para frente. E essas culpas podem ser culpa religiosa, pode ser culpa da família, pode ser culpa até do emprego que você escolheu, você se sente culpada por ter escolhido isso, pode ser culpa de sair de casa, pode ser culpa por um casamento, pode ser N coisas que vão acabar destruindo a vida de uma pessoa. Então, esse sentimento, toda vez que ele é exagerado, ele não é utilizado para algo positivo, a gente fala que a pessoa está imersa nesse sentimento ruim, que vai simplesmente destruir ela e não vai fazer nenhum tipo de bem. Juca? Muito bom. Então, o que a gente pode fazer, para as pessoas que chegam na clínica com culpa? Você falou aí de alguns casos, né, que aconteciam. Fibromialgia realmente é muito comum de acontecer. Já pegou isso? Claro. E teve um específico que eu lembrei que foi bem punk, assim. E é isso que o terapeuta vai encontrar muitas vezes na clínica. A mulher tinha depressão e fibromialgia, inclusive também é comum a fibromialgia estar relacionada com depressão associada. Sim, sim, é sempre uma... Tanto é que o tratamento que se dá hoje em dia é antidepressivo, né, para fibromialgia, porque é meio que uma evolução da depressão, né? Exato. E ela sentia dores horríveis pelo corpo todo e não sabia o que era, não sabia. E aí já no primeiro encontro de terapia, descobrimos que ela tinha sido abusada, mas aí é que entra o plot twist da história. Ela tinha sido abusada, mas depois se tornou uma abusadora. Ainda criança. Ela foi abusada muito pequena, tipo 6 anos. Com coisa de 11 anos, ela começou a abusar de um priminho, depois de um sobrinho. E aí começou a ficar muito mal. Por quê? Além do trauma que ela carregara de ter sido abusada, ela também havia abusado. E ela carregava aquela culpa de um jeito terrível dentro do coração dela. E de onde é que vinha a fibromialgia? Autopunição. Ela se punia por ter feito uma coisa tão horrível, mas tão horrível, e ela sabia que era muito horrível porque ela tinha passado por aquilo. Então eu passei por uma coisa que foi a coisa mais horrível da minha vida e acabei fazendo também com outras pessoas. E aí ela carregava aquela fibromialgia, enxaqueca, depressão como uma forma de se punir por algo que tinha acontecido. A culpa era horrível. Tanto é que a gente fez, acho que 2 encontros, ela se livrou totalmente da culpa, assim como se livrou também das dores, e ficou super bem. E vez por outra ela me agradece pela mudança que aconteceu. Foi um tratamento simples nesse sentido, porque foi trabalhar a culpa, resolver a culpa. E aí a gente vai falar já já como que resolve essa culpa, o que a gente precisa fazer, que está conectado com a nossa outra live, que é através do perdão. E aí, quem quiser saber mais como a gente faz essa questão do perdão, volta para a live da semana passada. Tá gravada, tá aqui no IGTV, tá publicado, dele, então tá para todo mundo que precisar. Então, resolvendo a culpa, resolveu aquilo que a culpa estava causando, que era a autopunição, a autoflagelação, através das dores que ela sentia. Resolveu isso, o problema foi embora. Ela não precisou. Agora o pessoal deve estar perguntando, mas o que tem a ver? Por que a culpa ela traz dor para a pessoa? O que você diz, Juca? Por que a pessoa, ela, por ter culpa, ela vai sentir agora dor no corpo? O que tem uma coisa com a outra? Primeiro que a minha hipótese é que passa por uma questão religiosa. Mesmo que a pessoa não seja religiosa, a religião nos atravessa. A religião, querendo ou não, nos atravessa. Então, essa dualidade entre culpa versus perdão, ou culpa e punição, e autoflagelação e expiação da culpa, como eu falei antes, nos atravessa. Querendo ou não, quando a gente diz assim, eita, fiz algo ruim, me desculpa, ou seja, tira a culpa de mim, tire a culpa de mim, me desculpa. E as pessoas quase nunca param para pensar sobre isso. Então a primeira coisa que é minha hipótese é que a dor no corpo é uma forma do inconsciente ou do subconsciente tentar regular, chegar a uma homeostase ou a um equilíbrio do que foi feito de ruim e que está em conflito lá dentro. Existe um conflito muito grande. E aí por que acontece, por exemplo, dores? Pode ser um negócio mais subjetivo, mas tem a ver também com a parte do que o corpo, de como o corpo se comporta
quando a pessoa está sentindo aquelas sensações ruins, porque corpo e mente estão conectados. Como o corpo e mente estão conectados e a mente está péssima carregando aquele peso, o corpo também sofre. De que forma o corpo sofre, Daniel? O corpo vai poder sofrer com dor, com emoções ruins. Eu já perguntei para o inconsciente de uma pessoa, coloquei a pessoa em transe, falei para a consciência dela ir pastar, e eu fui falar com o subconsciente, falei, subconsciente, falando com você agora. Até sair aquela voz possuída, sabe aquela voz do demônio, capeta? Sim, já tive caso assim. Estou aqui. A gente se diverte com essas coisas, né? Estou aqui. Eu falo, fala uma coisa, o que você está fazendo com a mulher que você está fazendo ela ter dor, ter esses negócios ruins? Ela merece sofrer. Ela merece sofrer bastante. Fala, nossa, subconsciente, por quê? Por que tanta crueldade? Por que ela merece sofrer? Porque ela é uma pessoa má. Eu falei, ela é má? E por que ela é má? Me conta mais. Ah, porque ela matou. Ela matou? Ela é uma assassina. Eu falei, nossa, ela é uma assassina? Por quê? Quem ela matou? O nenê. Eu falei, que nenê é esse? Daí foi me contar a história do aborto que ela tinha feito quando era jovem. Ela matou o nenê. E já que ela matou o neném, ela agora merece sofrer todos os dias. Daí a gente foi fazendo justamente o trabalho lá com todo o subconsciente de justamente perdoar. Só tá morrendo de rir aqui. O pessoal tá rindo, né? Mas foi assim, foi né? Um negócio assustador. Cara, é tão louco esse negócio da culpa que eu fui num lugar aqui perto que era cheio de natureza e tal. E quando eu tava vindo pra casa, eu atropelei um coelho. Mas eu fiquei muito mal, cara. Eu nem sabia que aqui tinha coelho selvagem. Tinha. Eu nem sabia. Coelhos chegaram aí? Coelhinho fofinho. Juazeiro do Norte. É, mas tem. Coelhinho fofinho, marronzinho, tão bonitinho. E eu tentei desviar. Quando eu tentei desviar, foi justo quando eu atropelei. Porque ele pulou. Eita. E aí, eu nem ia passar por cima. Mas eu fiquei com tanta culpa. E olha, foi sem querer. Foi sem querer, o negócio foi sem querer. Não, na verdade, eu tentei salvar o bicho. Mas eu atropelei o coelho. E eu sonhei com o bendito do coelho. Como se fosse uma redenção, sabe? Como se ele estivesse me perdoando em sonho, dizendo, tô bem, tô vivo, tô aqui no mundo, no céu dos coelhos, pode ir em frente. Te juro, sonhei com o coelho. E essa foi minha redenção, porque no fim não foi Ainda uma bem culpa que você não tão... foi pro tribunal dos coelhos, eles te julgaram e te condenaram, né? Não foi uma culpa tão pesada, porque no fim das contas eu ainda tentei salvar o bendito do coelho. Não foi minha culpa, sabe? Mas a gente sente mesmo assim, para você ver como tá atravessado na gente esse conceito de culpa, esse sentimento de culpa em muitas coisas, né? Em algumas Então a culpa, pessoas na mais, em verdade, outras você vê que pessoas ela pode menos. ser como uma expiação, né? Ou tipo um jeito, já que você fez isso, eu vou agora te dar esse castigo, né? Vou te fazer sofrer, eu vou te fazer isso Isso. daqui, para meio que equilibrar o erro que você fez, né? Então a culpa ela pode ser muitas vezes essa expiação, né? Onde a mente inconsciente ela acha uma estratégia para tentar equilibrar. Já que você fez errado, você agora então vai ser castigado e com isso vem os sintomas. Né? Então, muitas vezes os sintomas eles são consequências dessa estratégia de expiação. Por quê? O que é essa expiação? Né? Muito com Freud, isso aqui é um jeito. Alguém perguntou até, isso aqui pode ser algo inconsciente? Quem perguntou aqui? Sofia Cidrão. Isso. A culpa pode estar instalada no inconsciente, conscientemente o indivíduo não se dar conta, uma espécie de repressão inconsciente, consciente, com certeza absoluta. Certo? Porque essa pessoa que eu até contei a história que saiu com essa voz possuída, ela não conscientemente nem para ela estava ok, tudo bem. Ela sabia que ela tinha 20 anos, não tinha condição de criar criança, foi a escolha que ela teve e vida que segue. Ela nunca imaginou que nem lembro se era fibromialgia, nem lembro o que ela tinha. Acho que era outra coisa, não era fibro. Ela nem tinha ideia que o problema tinha a ver com esse aborto que ela tinha feito com 20 anos, uma mulher de 40 e pouco, para ela já estava resolvido isso daqui. Mas inconscientemente o negócio não estava. E inconscientemente ela se autoflagelava para inconscientemente fazer o quê? Poder equilibrar aquele material reprimido, aquele negócio mal resolvido que está lá dentro. Então, a mente meio que ela tenta equilibrar de outra forma, né? Que nem uma pessoa às vezes está sentindo tanta dor que às vezes, né, dá às vezes um belisco em outro lugar, tenta equilibrar de alguma outra forma, trocar atenção. Então, às vezes, alguma estratégia que a mente ela acha para tentar dar uma equilibrada nisso daqui. E é por isso que é tão delicado essa questão, por exemplo, de aborto, contra, a favor, etc. Por quê? Eu, particularmente, defendo o direito da mulher fazer o que ela quiser com o corpo dela, e etc, etc. No entanto, a gente sabe, como terapeuta, que não é simples assim.
que mesmo quando ela faz conscientemente, sabendo que é o melhor para ela, como você falou agora, é o melhor, não tenho condição financeira, o cara nem me conhece, foi só um fica, não sei o quê. Tudo converge para ela fazer o aborto. Mas a gente sabe que o inconsciente não vê assim. Ele pega e transforma aquilo em culpa e depois ele quer punir a pessoa por aquilo ali. Então, sim, Sofia, tem como a culpa ser instalada no inconsciente, digamos assim, de forma que a pessoa acha que está tudo bem, passam-se 20 anos e ela ainda sofre as consequências, como se fosse um bicho morto que mora nela lá dentro e ela não sabe que ele mora lá dentro. Ele está podre, ela só sente o cheirinho, vez por outra, aquele fedor pútrido da culpa, do que é ruim. E ela fica só sentindo o cheiro, procurando onde tá e não sabe, porque tá lá no inconsciente. Muito bom. Eu acho que o pessoal daí tá curioso e falar, tá bom, e como a gente resolve isso? Tá bom, entendi, a culpa não é legal. A culpa ela pode ter vários fatores, que nem a gente falou. Ela pode ser uma culpa religiosa, certo? Que nem alguém aqui mencionar, troquei de igreja, senti culpa de ter abandonado a igreja evangélica para ir para outra. Pode ser até uma culpa moral, onde a pessoa ela fez algo errado. E, acredito que boa parte das doenças autoimunes estão sendo a culpa. É o que a gente falou, a gente também percebe isso na prática clínica, e é bem verdade isso. Ou seja, mas a culpa ela pode vir de vários fatores. Ela pode vir de religioso, moral, família, amigos, sociedade, né, ideias, o que seja. Pode vir de várias formas. Pode ser de um meio externo que culpa você. Pode ser de uma moral que vem de algo interno, ou seja, ela pode ter as duas direções. Pode ser uma culpa que vem da própria pessoa se culpando, que ninguém sabe o que ela fez, né? O cara foi lá, traiu o esposo, ou a esposa traiu o marido, ninguém no mundo sabe, mas a pessoa se sente mal por ter feito isso, certo? Pode ser uma culpa que nem a gente falou, que a família exige que ela não seja uma artista, exige que seja uma arquiteta, e ela se culpa por não estar fazendo o que a família quer, entendeu? Ou está se culpando por não ter seguido a carreira que ela queria, ou ter sido feliz, ou se culpa por ter ido para a Alemanha estudar e a mãe faleceu bem naquela semana que ela viajou, ou se culpa por não ter ido, na hora que falaram que o tio estava doente, ido até Rio Grande do Sul para ver o tio, porque achou que não era grave, e no final ele morreu, e quando chegou, o tio já tinha morrido. A gente pega isso toda hora, né? Covid, tá rolando muito Covid. Né? Perdeu o momento da morte. Os parentes que morrem, ou a pessoa se sente culpada. Eu vi esses dias um cara que se sentiu muito culpado pelo falecimento da mãe por Covid, quando muito provavelmente não tinha nada a ver, porque ele estava se protegendo, etc. Então. E aquela culpa fica. E a culpa fica, exatamente. Né? Então, justamente, a culpa ela pode vir de vários fatores, pode vir de vários lugares, mas o sentimento é o mesmo. O sentimento é aquele ranço de que alguma coisa não está legal, certo? Isso daqui faz mal para a pessoa. E daí, como a gente resolve isso daqui? Certo? Muito simples. A gente muito simples vai fazer o quê? Em primeiro lugar, vai depender de cada caso. De onde vem essa culpa? Então, se vai ser, por exemplo, o caso, vamos dizer, do aborto, certo? O caso do aborto. A gente, racionalmente, a pessoa sabe que ela fez a decisão certa, não tinha como criar, não tinha o que fazer. Só que essa ideia racional não vai adiantar nada. O que a gente tem que fazer? Vai ter que fazer a pessoa se reencontrar com o bebê, vai chegar lá, a gente manda para o mundo da luz, onde estão todos os nenês lindos e maravilhosos, faz a pessoa se reencontrar com o bebê, segurar ele, acariciar ele, porque lembra, para o inconsciente, aquele bebê existiu de alguma forma, era parte sua, não tem como você negar a existência do nenê. O nenê teve lá, é isso que eu fiz com essa moça, com essa que tinha a voz possuída, né? Vou castigar ela. Tá ótimo, o que a gente fez? Trouxe lá ela para o mundo de luz. Sabe? Mesmo que a pessoa não é religiosa, a gente está, de novo, são metáforas. A gente não está levando realmente a alma dela para o paraíso. Não estamos fazendo nunca foi isso. problema, mesmo que a pessoa seja ateia, nunca foi problema fazer esse tipo de técnica, Sim, porque a pessoa viaja lindamente do mesmo da jeito. humanidade, né? Todo mundo entende que quando está falando de luz, ou está falando de brilho, a gente está falando de coisas meio que transcendem, né, o nosso materialismo. E quando a pessoa se foi, ela não está no mundo material, então a melhor metáfora que tem seria mais ou menos isso. Faz a pessoa ir para esse mundo de luz, ficar um pouco com o nenê, acariciar ele, né? Dar aquele momento de sentir que ele ainda é teu, fez parte, certo? E em geral perguntar, e o nenê como se sente? Ele tá mal, sei lá o quê? Em geral a pessoa vê o nenê que tá bem. Porque as pessoas entendem que está num lugar de luz, etc. Tá bom, né? Ah, o nenê tá bem. Você viu, ele fez a missão dele. Ele foi destinado para isso. E explica pro nenê por que você fez isso. Né? A pessoa vai falar, olha, não foi por mal. Se eu pudesse, eu teria criado você. Não tinha condição, não tinha como. Ou seja, todos aqueles argumentos conscientes, a pessoa agora vai explicar pro nenê.
Então ela tá com o nenê no colo, né, acariciando a cabecinha dele, na hipnose, sentindo o cheirinho dele, sentindo ele acolhido, aí falando, eu amo você, não foi por mal, talvez hoje eu teria feito outra coisa, é que naquela época eu não podia, não tinha como, e vai justamente explicando todo aquele sentimento que ela tem pro nenê. E daí pede desculpa pro nenê, me perdoa, sei lá o quê. E o nenê vai lá e perdoa ela. E a pessoa também, o mais importante, o que é? Ela também se auto-perdoar. E falar, eu também me perdoo, porque eu entendo que não foi por mal, não foi culpa, sei lá o quê. E o nenê fica muito mais feliz. E um ponto importante, e aqui é o pulo do gato, quem trabalha com hipnoterapia, isso daqui é importante vocês atentarem. É um argumento muito forte para ajudar no perdão. E qual argumento é? Ó, quem trabalha com hipnoterapia ou com terapia, preste atenção nessa parte que ajuda pra caramba. Pra caramba, ó, segredos, aí os segredos da terapia. Fazer o quê? Mostrar pra pessoa que o nenê não quer ver você sofrer. O que significa isso? Eu sempre falo, você vê o nenê, como ele tá feliz, ele tá bem, mas na hora que você tá sofrendo, ele sofre. Porque ele não quer ver você, que é a mãe, sofrendo. E ainda mais por causa dele. Imagina só, se um dia você está resfriado, ou você está adoentado com febre, e você tem o teu filho, você gostaria que o teu filho também ficasse doente, já que você está doente? Não. Mesmo que você está doente, você quer o bem do outro. Isso é o amor. O amor é você querer o bem do outro, independente do que você está passando. Você quer ver o outro bem. E na hora que a gente vai mostrando isso daqui para a pessoa, que o bebê, na verdade, se ela ficar com culpa, a culpa, na verdade, está fazendo mal para o nenê. Olha isso, a gente, na verdade, com esse ponto de vista, você está trocando as coisas. O que você está fazendo? Você está mostrando para a pessoa que você continuar com culpa, você continuar mal, você continuar depressivo, você continuar se flagelando com a doença autoimune, o que seja. O que você está fazendo? Você tá fazendo mal pro nenê. E, olha que coisa a gente fala. Um jogo, né? E eu não posso fazer mal pro nenê, porque se eu fizer mal pro nenê carregando culpa, eu tô continuando fazendo mal que nem um aborto. O que eu tenho que fazer agora? Me libertar. Olha que legal. Então, na verdade, você troca a ordem das coisas. Você mostra pra pessoa que ela estando bem vai deixar o nenê bem. O nenê estando bem vai deixar você bem. E todo mundo vai ter esse fluxo positivo de sensações e emoções boas. Então fica muito mais fácil de existir o perdão e o auto-perdão, porque a pessoa entendeu que eu carregar essa dor e eu me mutilar vai fazer mal para o neném. Então, às vezes, a pessoa, e é curioso isso, às vezes o ser humano pelo outro faz mais que por ele. Quantas pessoas o médico receita remédio e a pessoa toma um dia, esquece 2, mas passear com o cachorro ela passeia todo dia. Lembrar do cachorro, ela lembra todo dia, mas às vezes o remédio dela ela esquece. Às vezes é mais fácil a pessoa fazer, às vezes, pelo outro que por ela. Então use essa estratégia. Use essa estratégia. Isso aqui não é só pelo bebê, certo? Isso aqui é qualquer coisa. Vê o teu pai, vê a tua mãe, vê aquele pessoal, sei lá o que faleceu, teu tio que faleceu, você não conseguiu chegar na hora. Perceba ele bem, mas perceba ele incomodado que você tá chateada porque não conseguiu dar esse tchau. Você acha que o tio ele quer ficar com esse sentimento, com essa coisa ruim, que você tá mal por causa dele, que ele tá sendo o canalizador desse sentimento ruim, por causa dele você tá sofrendo? Ele quer isso. Às vezes a gente faz a pessoa entrar no papel do tio. Tio, você tá querendo causar esse mal porque você faleceu pro teu sobrinho? Não, de jeito nenhum, eu quero ver ele bem. Opa, você viu? O tio quer ver você bem, ele sofre vendo você sofrendo. Tio quer que você esteja bem, isso é o amor. Não importa o que ele passou, não importa o que aconteceu, ele quer ver você bem. Então isso é justamente essa estratégia do que da pessoa, ela meio que se vê obrigada a se perdoar pelo que ela fez ou errou, para justamente poder deixar o outro bem. E daí na hora que ela faz isso, ela fala, eu me perdoo, e eu me perdoo, e eu me perdoo, certo? Ela vai conseguir fazer o quê? Tirar aquele sentimento ruim e deixar o quê? O tio feliz, né? Ou o bebê feliz, ela bem, e a culpa foi embora. E o bebê agora no inconsciente da pessoa tá feliz, no mundo dos bebês, brincando lá com os ursinhos carinhosos, com os Teletubbies. Ela tá bem lá no mundo feliz, no paraíso, e a pessoa volta para a vida dela e agora a vida segue. Então essa é a ideia. Deixar o bebê feliz, deixar a pessoa bem. Deixar o tio bem e a pessoa bem.
Pronto, e na hora que a gente faz isso, todo mundo sai ganhando. No inconsciente da pessoa, aquelas partes se resolvem. Lembra? A gente está falando também de partes. O bebê é uma parte da pessoa, o tio é uma parte da pessoa. Que na hora que está mal resolvido, está em conflito, gera problema. Na hora que a gente harmoniza isso, tudo fica melhor. Chegando na Eu essência achei, humana, que é boa, sensacional. Isso mesmo, chegando na essência humana. E a essência humana é boa. A gente não quer o mal de ninguém. Se a pessoa fez, foi por um erro, foi por um descuido, foi por um tropeço. Ninguém quer o mal de ninguém. Né? Então, chegando nisso, nesse ponto, fica muito mais fácil de trabalhar. eu acho que é importante a gente falar, Daniel, que você trouxe 2 exemplos de falecimento, né? E não é só sobre falecimento. Até perguntou, é o bebê e é só com o bebê? E fora o bebê? Não é só com falecimento. Por exemplo, hoje, deixa eu ver se foi hoje. Foi hoje mesmo, eu atendi um cara que ele errou com a esposa porque ele mentiu para ela em relação a algumas coisas. E ele se sentia muito, muito, muito culpado. E olha que nem era infidelidade. Era coisas bobas, mas que geravam conflitos. Então, tinham 2 estratégias que a gente fazia, fora isso que o Daniel mostrou, né? Fora isso que o Daniel falou. Aquela de ele simplesmente ver que no passado ele fez aquilo porque não tinha outros recursos, que eram as únicas formas que ele sabia ou podia e etc. E aí eu trouxe aquela ideia de que mesmo assim ele ficava pensando, tá, mas e agora? E agora? E agora? Eu fiz errado e o presente? E aí eu pedi para ele se imaginar em 2 futuros paralelos. O primeiro futuro paralelo, porque em culpa geralmente a gente volta a um passado onde nesse passado a pessoa acha o que fez errado, encontra o que fez de errado. Mas essa estratégia do futuro, eu coloquei o futuro número 1, onde ele ia continuar fazendo as coisas que ele tinha feito, se culpando, carregando o peso enorme da culpa, e ele ia ver onde é que a vida dele ia dar. E aí o cara começou a chorar desesperadamente, porque ele se viu num futuro obscuro, sozinho, As abandonado. consequências da culpa, né? Abandonado, exatamente. As consequências de carregar aquela culpa e de continuar fazendo as coisas. E esse cara chorou muito, porque ele se viu sozinho, abandonado, no escuro, no frio, tudo isso que ele disse. Depois eu pedi para ele voltar para o presente. E agora? Não, e ainda disse assim, fulano do futuro, que tá aí sozinho, abandonado, blá, blá, blá. Palavras dele. Fala pro fulano do presente. Como é que tá aí? É bom ter carregado essa culpa por tantos anos? Ter continuado carregando? Porque ele já tinha carregado muitos anos. Não, não, meu Deus do céu, você precisa ter coragem de fazer a coisa certa, e blá, blá, blá. E falou um monte de coisa bonita e etc. Pedi para ele voltar ao presente e depois ir ao futuro número 2. No futuro número 2, ele tinha feito a coisa certa, que era deixar pra lá a culpa. Se perdoar. Se permitir se libertar. Começar a fazer a coisa certa a partir dali. Porque carregando a culpa, ele nem conseguia fazer a coisa certa e nem conseguia caminhar um passo que fosse, porque estava muito pesado para ele. E esse futuro estava lindo. Estava maravilhoso. Isso eu uso Ele muito estava para tabagismo também. Faz a pessoa ela ver o sim, futuro do cigarro e o futuro sem cigarro. É legal isso? exato. E ele estava maravilhoso, estava se sentindo bem. Então o eu do futuro falou, cara, esse é o caminho. Você viu lá aquele outro futuro? Que droga aquilo. Esse é o caminho, cara. Você sabe o que fazer. E aí o eu do futuro ensinou o eu do presente, que na verdade é a mesma coisa, a mesma pessoa, mas pro inconsciente não, pro subconsciente não. E aí o eu do futuro ensinou o cara a se libertar, a fazer o que era certo. E aí ele percebeu que a esposa talvez não fosse o momento de ela ficar 100% de boa com ele, porque ela ia precisar de certo tempo. Ela até perdoou, mas ele entendia que precisava de certo tempo para as coisas voltarem ao equilíbrio, e que ele entendia isso, e que entender isso, inclusive, o libertava do peso. Porque, claro, ele errou, sabe? Ele comprou um negócio que não era para comprar, uma coisa assim. Comprou um objeto que não era para comprar, caro, e ela ficou muito chateada porque ele não contou, e etc. Ia passar um tempo que ela ia realmente ir absorvendo a ideia, entendendo, e que ele mesmo ensinou, ele ensinou a si mesmo que ele precisava entender que esse tempo precisava ser respeitado e de que ele precisava agir, fazer ações, atitudes que fizessem ela voltar ao equilíbrio com ele, ao não conflito e etc. Então ele meio que fez a terapia quase sozinho, eu ia dando ali nas diretrizes e tal, e isso faz o cara se libertar. Além do perdão que o Daniel falou, que isso também nesse caso aconteceu, o perdão tanto dela para ele, da parte dela que ele carrega, quanto dele para ele mesmo.
que aí, no caso, eu tive que levar ele para o futuro para ver esse perdão. Muito bom. Ó, o Kepler Queiroz, hipnose, perguntou, vocês usam terapia do espelho? Qual a melhor estratégia para livrar da culpa? Então, na verdade, vai depender. Vai depender, em primeiro lugar, de onde se originou essa culpa. Certo? Vamos dizer, se é uma culpa religiosa, vou mandar a pessoa falar com Deus. Vou trazer Deus na frente dela, Isso. ou líder religioso, certo? Vai vir quem seja, vai ver a luz, falou, puxa, Deus, eu me culpo porque eu abandonei a igreja tal, fui para tal lugar, ou porque eu não cumpri isso, aquilo, sei lá o quê. Mas a pessoa fala, olha só, em primeiro lugar, sente o amor de Deus. Sente como ele criou você, como ele ama você, como ele te aceita mais que um pai aceita um filho, com problemas, com qualidades. Ele fez você, ele sabe, ele te ama, sinta o amor, e ele quer você bem, ele quer que você melhore. Justamente passar aquele conceito de a culpa tem que ser algo para eu melhorar, não algo para eu me afundar. Isso. E fazer a pessoa entrar em contato com Deus. Peguei um cara até que eu fiz isso aqui faz pouco tempo, um cara que era usuário de drogas, mas muita droga. E justamente esse diálogo com Deus fez o cara, assim, se transformar. O cara largou a droga, hoje está frequentando até a igreja, que ele achou um sentido nisso e está gostando, e achou um sentido, e maravilha, resolveu. Entendeu? Então eu vou tratar a culpa como fazer a pessoa se perdoar e tudo, usando o que está causando o problema, que é a questão religiosa. Se for a questão do aborto, trazer o bebê. Se vai ser a questão do tio que morreu, traz o tio que morreu. Entendeu? Em primeiro lugar, você tem que identificar onde está a culpa. E muitas vezes a gente vai usar o quê? A gente vai utilizar a pessoa falar com ela mesma. Você falou terapia do espelho, a gente gosta de trazer a própria pessoa. Imagina você mesmo na sua frente. Pum, a pessoa se vê. Agora fala uma coisa, eu sempre gosto de falar à pessoa, olha só, essa é a pessoa que mais precisa do seu perdão. Porque essa é a pessoa que está causando tudo aquilo para você. Não eram os outros, não era o pai, não era a mãe, não eram os amigos, não era a família, nada disso. Eles fizeram o que eles fizeram. Na verdade, você está percebendo agora que o único responsável pela sua vida é você. Isso a gente volta naquilo que a gente falou na live anterior, certo? De responsabilidades, de cada um assumir as suas tarefas. Você, até hoje estava sendo escolha sua carregar esse peso, carregar essa culpa, carregar essa dor, e você foi se envenenando com isso, se destruindo com isso, arruinando muita coisa da sua vida, porque você escolheu carregar isso. Ou seja, eu coloco a pessoa como a protagonista da vida dela. É um tapa na cara, óbvio que é. Puxa, eu estava causando tudo isso, eu que estava causando os ataques de pânico, eu que estava causando aquela depressão. Óbvio que não foi consciente, mas certo? Eu deixo bem claro isso, porque você está carregando tudo aquilo, você está fazendo isso aqui para você mesmo. E pense, isso aqui na verdade é uma grande responsabilidade, mas é libertador, porque de repente você percebe que você não é escravo dessas coisas. Se você fosse vítima, não tinha nem terapia para a gente fazer. A pessoa, puxa, meus pais foram ruins, eu fui abusado, eu fui sei lá o quê. A gente fala, tá bom, as pessoas fizeram isso agora, tchau e bênção, seja feliz e não tem o que eu posso. O que eu vou te ajudar? Ou seja, se a gente pode ajudar a pessoa e ela tem o potencial de se libertar, significa que quem está carregando aquela sacolinha, ela mesma. E esse é o grande ponto. Se a gente fala que é possível se libertar, é possível resolver, significa que ela mesma está causando isso. Porque se ela não pudesse se libertar, ela ia ser vítima. Se ela é vítima, ela não pode se libertar. As coisas estão ligadas, perceba como as coisas estão conectadas. Se a gente está aceitando fazer uma terapia com a pessoa, significa que ela é a total responsável pela vida dela. Isso daqui tem que deixar bem claro para o cliente isso daqui. Ah, obrigado por ter tirado essa caixinha. A vida está mais leve agora. Então, isso aqui tem que deixar bem claro. Então, eu falo para a pessoa, veja você na sua frente. Essa é a pessoa que está causando todo mal para você, que está destruindo a tua vida, carregando aquele peso. E de propósito. Porque se eu estou falando isso e a pessoa entende que ela estava se causando isso, ela também vai poder se libertar disso. Ela também vai poder tirar essa coisa ruim da vida dela. E eu falo para a pessoa, você não quis fazer isso por mal. Você é uma boa pessoa. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que simplesmente não sabia fazer de outra forma. Mas hoje você está aprendendo. Hoje você está aprendendo que você pode fazer de um outro jeito. Perceba como você é bom.
perceba o coração bom que você tem, as coisas boas. Como aí, lado bom, né? Levantar um pouco de novo a pessoa. Depois do tapa vem o beijo. Né? A gente dá um tapa para a pessoa ver a verdade e depois meio que levanta ela de novo. E você é uma pessoa boa, você tem um coração bom, sei lá o quê. Você teria disposta a perdoar a pessoa mais incrível e maravilhosa do mundo, que é você mesma? E a pessoa vai lá e fala assim, então vai lá, dá um abraço em você mesmo e se perdoa do fundo do seu coração, se aceitando. Mas se aceitando do jeito que você é. Se aceitando, sabendo que você não tem que viver a tua vida se comparando com os outros, que isso aqui é muito comum. Ah, eu sou melhor, eu sou pior. Que você não tem que ver a tua vida dependendo do que os outros vão falar ou deixar de falar. Você não tem que ficar dependendo da opinião do que os outros querem ou não querem. Você se aceitando para você poder ser você poder o seu brilho, ter o seu brilho, você poder ter uma vida autêntica, ser você mesma. Justamente o que? Aquele empoderamento, que nem a gente falou na última live de Adler, de fazer a pessoa, né, se sentir forte, se sentir ela mesma. Ah, mas eu tenho defeitos, tá bom, e todo mundo tem, eu tenho, o Juca tem, vocês têm, todo mundo tem, a gente tá feliz e seguindo em frente. Tem problema nenhum, tem defeito, mas também tem qualidades. Veja as coisas boas que você tem e se aceite e se perdoa do jeito que você é, percebendo que o quê? Que os erros do passado são, na verdade, aprendizados que você vai utilizar no presente e planejar o seu futuro. Porque os grandes mestres puderam errar bastante e aprenderam dos erros. Justamente porque eles tiveram muitas oportunidades de erros, foram que eles conseguiram se tornar os grandes mestres. Eles puderam tropeçar bastante, ou errar bastante. Mas eles conseguiram aprender disso e seguir em frente. Então essa tem que ser a lição. Que justamente quem não erra é quem não cresce na vida. Muitas vezes as pessoas carregam os erros, as falhas. Mas se você não errasse, você ia ficar no lugar, porque é aquela pessoa que não sai de casa. Tem alguém te zoando aqui, jogar com o coelho. Se você não vai para frente, você fica recluso em casa, você não arrisca, você não faz nada, realmente você vai ficar na tua zona de conforto, você nunca vai conseguir fazer uma empresa, você nunca vai conseguir achar um emprego melhor, você nunca vai, às vezes, conseguir sair do emprego ruim ou de um casamento ruim, você nunca vai conseguir fazer nada. Você vai ficar sempre recluso. Realmente, você não vai errar. Mas também Um bom não vai hipnoterapeuta, Daniel, você falando isso me lembrou que um bom hipnoterapeuta, querendo ou não, tem que ter uma boa persuasão nesse sentido. Com certeza, com certeza. Tem que ser um cara mestre na persuasão, porque ele está mostrando para uma pessoa que carrega durante anos aquela culpa que ela pode ser melhor, que ela pode consertar. E esse mito da genialidade que você estava falando, a ideia de que todo mundo que está lá em cima sempre acertou, existe muito. A gente chama isso de mito da genialidade. Na verdade, não. Quem está lá em cima errou muito mais do que quem está embaixo. Teve mais oportunidades. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de persuasão pela palavra precisa acontecer muito numa concessão de hipnose. E não é que você está tentando persuadir a pessoa a fazer algo que você quer, no sentido ruim da persuasão da palavra. Não, mas ela sabe dessas coisas, não tem novidade. Você pode, que nem Isso. falou na última vez, você traz exemplos de quando ela estava engatinhando, ela tropeçou. Você traz exemplos de quando ela estava aprendendo a escrever, que ela errou. Você pode trazer quando você for escrever as letras, que você pode até usar até aquela técnica de Erickson. Você usa justamente as letras que significam alguma sugestão secreta que você dá. Você quer dar uma sugestão que a pessoa é boa. Então o que você faz? Você não fala que você é boa. Você lembra quando você era pequenininho e você ia escrever a letra B? A letra B você tinha que às vezes subir ela e fazer aquelas duas curvinhas. Só que muitas vezes a gente erra, acabava errando o lado da curvinha, se era para a direita ou para a esquerda. Acontecia. Ou mesmo uma letra fácil, como o O. A letra O, você quer fazer o círculo, às vezes era difícil você acertar o círculo para fechar direitinho naquele lugar. Ou mesmo a letra A, que muitas vezes podia confundir com o B, se está para cima ou para baixo. Então, o que você fez com isso? Você falou para a pessoa que ela é uma pessoa boa. Só que você usou essa historinha da infância de você errar as letras e você acabou passando através do B, do O e do A que a pessoa é boa. Então, você conseguiu fazer uma sugestão secreta nela sem a consciência perceber, aquilo lá entra no inconsciente da pessoa. Entendeu? Então, são várias coisas que vai explicando. Às vezes eu conto uma história pessoal minha. Eu falo para a pessoa que quando eu tinha, acho que 8 anos, menos até, acho que 7 anos, tá? Acho que na primeira ou segunda série, quanto é isso? Não lembro. Certo? Primeira ou segunda série, eu fui fazer uma prova de biologia e eu tinha acertado tudo, só que tinha uma pergunta, qual o nome da estrutura óssea que segura o corpo na parte do tronco, que era para ser a coluna vertebral, e eu, pequenininho, escrevi espinha. A espinha. Óbvio que eu errei, né?
Mas eu falo, eu não me lembro das 9 perguntas que eu acertei com 6 anos, 7 anos. Mas essa eu me lembro até hoje. Nunca mais errei aquilo lá. Ou como erro, pode ser um maior aprendizado. Porque aquele erro me fez me lembrar até hoje. Eu nunca mais na vida, desde lá até hoje, errei o nome certo da coluna vertebral. Mas as outras 9 que eu acertei, pode ser que eu vou errar de novo. Eu nem me lembro delas. Pode ser que eu estudei na hora. Então você vai contando histórias, metáforas e persuadindo para algo positivo que a pessoa já sabe a fazer isso daqui acontecer. Pessoal, temos 2 minutinhos. Eu queria só terminar falando sobre... Até tem um pouquinho mais, que a gente começou um pouco mais tarde, né? Tem uns Isso. 4 A minutinhos. Cíntia falou, estava me sentindo culpada porque estou migrando de profissão, entrando em uma nova faculdade para trilhar o caminho que eu sempre quis. Então, Cíntia, eu passei mais ou menos por isso no sentido de que eu me formei em psicologia e algum tempo depois, alguns anos depois, eu fui lá e suspendi o meu CRP, que é o número lá no conselho, para trilhar o caminho da hipnoterapia. E todo mundo que estava ao redor ficou louco quando eu fiz isso. E eu fiquei me sentindo meio culpado no começo. Mas hoje eu percebo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, nesse sentido profissional. Entende? Porque eu estou muito satisfeito com o que eu faço, tem dado muito certo. Certamente estou ganhando muito mais dinheiro do que se fosse lá, naquele caminho que eu estava trilhando antes, etc, etc. Então, a gente só tem que ter ideia de que todo caminho que é traçado precisa ser traçado com consciência do que está sendo feito, né? Então, e olhar para trás só se for não para continuar carregando os grilhões e as bolas de ferro da culpa, mas simplesmente para aprender com o que foi feito. Simples assim, como o Daniel estava falando. Eu tinha colocado a caixa de pergunta. É muito bom você contar uma história sua, porque às vezes o cliente vê como alguém inalcançável. Pois é, acabei de contar A gente é uma ser história humano, aqui. a gente erra. Eu falo muito isso, eu errei, você vai errar. Todo mundo erra, é normal. Entendeu? É bom Deu passar esse medo, deu lado medo. humano nosso. Deu medo, a família não gostou. Ai, meu Deus, 5 anos de faculdade, você jogou tudo fora. Calma, vai dar certo. Calma O lá. conhecimento continua na cabeça. Exatamente. Então vamos nos despedindo. Se tiver mais alguma pergunta rápida. Lembrar que quem quiser aprender mais a hipnoterapia avançada do método TESS, a gente vai ter o curso comecinho do ano que vem. Vai ser um curso intensivo só para quem já tem alguma formação em hipnose, ou seja, não vai ser um curso básico para aprender induções, pre-talk, essas coisas. Não vai ter a história da hipnose. Vai ser um curso de uma semana focado justamente na parte terapêutica, na parte avançada terapêutica, ou seja, para pessoas que já têm pelo menos a base da hipnose, algum tipo de curso, já atua com hipnose. Então vai ser um curso para hipnoterapeutas, um curso avançado de hipnose, para justamente aprender esses pormenores, certo? Os pormenores da hipnoterapia avançada de uma forma assim revolucionária, para você conseguir resolver a maioria dos problemas em 1, 2 encontros, para você conseguir tratar aí a maioria dos casos de uma forma segura. Então vamos ter a formação de hipnoterapia com certificação internacional da NGH, Jucá é instrutor oficial da NGH dos Estados Unidos, e vai ter a certificação, é óbvio. Então também estão todos bem-vindos, vai ser um prazer compartilhar conhecimento e ajudar pessoas a ajudar outras pessoas de uma forma com excelência, com profissionalismo, com ética e muitas coisas boas, certo? Então, super, super bem-vindos, certo? Quem quiser interesse ou dúvidas, fala com a gente no privado, pode mandar no direct, pode mandar no Colocar WhatsApp. o site aqui. Coloca o site métodotest.com.br. O curso vai ser em março, não? Acredito que sim, tem lá no site. Tem no site, vai ser em março, tem lá as datas certinho. E vai ser um prazer aí ter vocês conosco. E vamos lá, Pessoal, hipnoterapeutas cada vez melhores. quem gostou da live, quem aprendeu alguma coisa, tira um print aqui dessa live Print, agora. ó, printzinho. Seu Tira um iPhone print, aperta os dois aí do lado, tira o print, posta no coloca Stories lá, e marca a gente. marca Coloca a lá. gente, tá? E coloca alguma coisa que você aprendeu, uma frase, alguma coisa que você tenha gostado de aprender com a gente. Vai ser um prazer ver e compartilhar também, né? Repostar isso que você colocar lá. Então tira o print. Tira o print e faz a pose. É. E E manda aí pro marca a gente pessoal. lá, que vai ser um prazer. Manda pra gente. E um prazer estar com vocês. Lembra, qualquer dúvida do que a gente falou, sugestões, pode falar com a gente. Estamos aí de canais abertos. E ótimo final de ano para todos. Ótimas férias, boas festas. Bom Natal para quem comemora. Para quem comemora. E muitas coisas boas para todos nós. Um abraço, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos e a todas pela presença. Valeu, tchau.